Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Estamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, e hoje falaremos sobre mundos regeneradores. Nesses estudos que nós fazemos aqui, dentro do Evangelho, são algumas leituras que fazemos com algumas interpretações, sempre buscando nos basearmos na doutrina espírita, né, nas obras básicas, para nos auxiliar na compreensão. Então, nós já estudamos nesse capítulo, no capítulo número 3, né, já passamos por todos os outros conteúdos que antecederam a este, e nós vimos que os mundos têm ali características que guardam a relação com os espíritos que ali habitam. Portanto, a comunidade de espíritos, encarnado e desencarnado, ou seja, no plano físico, material e no plano espiritual, que estão ali associados a um determinado mundo, portanto, formam a humanidade daquele mundo. E esta humanidade, daquele mundo específico, tem, portanto, espíritos com certas características evolutivas que são comuns, que são similares. E aí nós vemos que os mundos, portanto, oferecem para esses espíritos as condições adequadas para o progresso destes espíritos. Portanto, está de acordo com as necessidades que esses espíritos apresentam. Isso é muito interessante, porque nós então observamos que, apesar de existirem classificações, como nos são apresentadas aqui, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes, mundos celestes, como são trazidas as classificações aqui para nós. Essas classificações nada têm de absolutas, como o Kardec nos esclarece. Essas classificações nos servem para que a gente possa compreender estas características gerais, as características que são ou que estão de acordo com os espíritos que ali habitam. E hoje nós falamos sobre mundos regeneradores. Nós ouvimos falar sempre sobre a regeneração, sobre a transição planetária. Ou seja, nós compreendemos que a Terra hoje é um mundo de provas e expiações, mas que passa por uma das suas fases de transição, em que sai desta classificação mais próxima de um mundo de provas e expiações e passa para um mundo de regeneração. Como nós comentamos, essa classificação não é de absoluta, porque a transição ela é feita de uma maneira progressiva, em que os espíritos que ali habitam vão então construindo esta nova característica a partir da transformação que cada individualidade faz em si mesmo. Portanto, nós, enquanto espíritos, somos os responsáveis pela transformação desta humanidade, da humanidade de um determinado mundo. No caso nosso, da nossa Terra, aqui, nosso mundo, somos nós os responsáveis por realizar as transformações em nós, enquanto espíritos, para que nós continuemos a habitar em um mundo como o nosso, tendo a oportunidade de continuar no mundo, e vai então ter essa característica de regeneração. E aí a gente precisa entender, portanto, ou na verdade, quais são as características desses mundos que são regeneradores. Mas é importante a gente entender que a transformação que se espera de um mundo de regeneração é a transformação que nós temos que fazer em nós, para que a gente continue a habitar em um mundo que atingiu esta condição. Do contrário, nós seremos convidados a continuar a encarnar em mundos de provas e expiações, para que a gente resgate os erros do passado, bem como passe por situações que nos vão auxiliar no progresso espiritual. Então, vamos ler aqui um pouquinho sobre mundos regeneradores. No item 16 ele fala assim: entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, as estrelas que brilham no céu, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação? Ou seja, existem vários outros mundos que apresentam este mesmo objetivo, que é de receber espíritos que para ali vão para expiar e para passar por provações. Existem outros mundos na mesma característica que o nosso. Tem aquela pergunta do livro dos Espíritos. Os espíritos precisam passar por todos os mundos, na progressão dos mundos lá no livro dos Espíritos, precisam passar por todos os mundos para chegar à perfeição? Não, porque nós temos vários mundos que apresentam as mesmas características e o que importa para o espírito é agariar as experiências, os valores, os conhecimentos que cada um desses mundos, dentro dessas características de maneira geral, podem oferecer. Então, a partir do momento em que o espírito aprende, ele resgata, e ele expia suas faltas, e ele passa por situações que permitem a ele avançar no seu progresso espiritual, então, neste caso, ele tem condições para avançar nesta escala de mundos, ou seja, encarnar em mundos cada vez superiores, relativamente superiores, mas que vão permitir a ele novos aprendizados. Então, existem outros mundos na mesma condição. Mas, olha só que interessante, mas também os há mais miseráveis, mas também melhores, como os há de transição, que se podem denominar regeneradores. Olha, então, mundos de regeneração, nós podemos associar a mundos de regeneração. Mundos de regeneração podemos associar a mundos de transição, perdão. Ou seja, é um ponto em que os espíritos que ali encarnam estão em uma condição intermediária, já que se trata de uma transição. É uma mudança. A mudança para quê? Então é isso que a gente vai compreender. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade.
ou seja, né, cada conjunto de planetas a se deslocar pelo espaço em torno de um centro comum, no caso, por exemplo, o nosso sistema, né, solar, ou seja, um conjunto de planetas que giram ao redor de uma estrela, né, e essa nossa estrela é o Sol, dentro do nosso sistema solar. E aqui, como eles estão colocando, traz seus mundos primitivos, de exílio de provas, de regeneração, felicidade. Mas o que importa para a gente é entender a nossa relação com esses mundos. Então, ele continua aqui. Já se vos ha falado de mundos onde a alma, recém-nascida, é colocada, quando ainda é ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesmo, na posse do livre arbítrio. E é muito interessante, porque ele está falando dos espíritos que já alcançaram um determinado grau na sua evolução espiritual. Não estamos falando do princípio inteligente que passa ali pelas suas transformações, pelo seu processo de individualização, nos variados reinos, né, para então adentrar a humanidade espiritual que é dotada da razão. Nós já estamos aqui considerando espíritos que atingiram este grau, ou seja, que já alcançaram, que já agariaram para si a razão, onde eles têm a oportunidade de, através das escolhas, irem progredindo tanto em intelectualidade quanto em moral, na posse do exercício do livre-arbítrio. É aí que é o que ele está falando, ainda ignorante, né, do bem e do mal. A gente sempre comenta aqui, né, tem um capítulo muito importante lá na Gênesis que fala do bem e do mal. Tem lá a parte, né, a origem do bem e do mal. É exatamente aqui que nós, então, vemos este processo acontecendo. A alma, ou seja, o espírito que encarna, né, já tem a razão, ou seja, a capacidade de pensar, refletir, escolher, né, e agir. Nisso que ele exerce, portanto, uma certa liberdade de escolha, ele vai aprendendo, através dos efeitos das suas escolhas, o que resulta em um bem e o que resulta em um mal. É aí que ele vai, então, aprendendo e agariando, portanto, o conhecimento através das experiências do que é o certo e o errado. Por isso que ele fala aqui, né? A alma ainda ignorante do bem e do mal. Esses mundos são os mundos primitivos que recebem esses espíritos para o exercício das suas primeiras atividades, né, em que exercem o seu livre-arbítrio. Né? Já, aqui continuando. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotadas a almas para praticar o bem. Né? Porque a alma progredindo, ela vai passando pelas suas situações de aprendizado e cada um destes mundos vai permitindo que esta alma, ou seja, o espírito encarnado, tenha ali a possibilidade cada vez maior de exercer as suas faculdades nos mundos que estão ali de acordo com este progresso espiritual. Né? E aí ele continua. Mas há as que sucumbem, né, que caem, e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes foi destinada. Os mundos, continuando aqui, regeneradores, servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. É aquilo que nós estávamos comentando anteriormente. Né? Essa transição, portanto, é com relação aos mundos de expiação e os mundos felizes. É um mundo que apresenta uma característica que vai permitir que espíritos ali encarnem e espíritos que estão em uma condição entre esta de expiação e entre esta de aquelas que caracterizam mundos felizes. Né? Então, qual é a característica dessas almas? São almas arrependidas, né? São almas penitentes que encontram nesses mundos a calma e repouso e acabam por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que é tortura, do ódio que é sufoca. É aqui, né? Portanto, a gente vê aqui, né? A humanidade experimenta ainda sensações que a matéria provoca, os desejos, mas está liberta das paixões desordenadas, ou seja, dos sentimentos, das necessidades que estão sem controle. Ou seja, de tudo aquilo que está relacionado ao orgulho e ao egoísmo e que está fora do controle. Nossa vaidade, a nossa inveja, ciúmes, todas essas características que, de maneira exacerbada, se tornam um obstáculo para o nosso progresso espiritual. Então, o espírito, quando alcança em si mesmo uma situação, uma condição, melhor dizendo, uma condição que está cada vez mais distante dessas paixões desordenadas, ou seja, à medida que ele vai progredindo e vai eliminando de si essas características, ele vai, portanto, adquirindo condições para adentrar em mundos como este. Né? Mundos em que a alma penitente encontra a calma e o repouso para acabar de depurar-se. E ele continua, né? Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor, perfeita equidade preside as relações sociais, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para ele cumprindo as suas leis. Se a gente observar, né, essas possibilidades, já são palpáveis para a gente. É a gente que tem que, né, cumprir essas obrigações, como a gente mesmo, é o que Jesus fala, né? Enquanto a lei, né, de vocês não extrapolar aquela dos
dos escribas e dos fariseus, né, como ele coloca, mas está dizendo o que para nós? Que, enquanto essas características não forem colocadas dentro do nosso coração, então a gente ainda não cumpriu ou não alcançou essa condição. Porque, assim, imagina, tem uma bicicleta ali na rua, não tem ninguém, bicicleta sem cadeado, ninguém aparece ali. Eu tenho o direito de pegar essa bicicleta? Não tenho, porque não é minha. Mesmo que ninguém esteja ali ao lado dela. Né? Tem não encontro um lixo para jogar o papel da, enfim, da coisa que eu acabei de comer aqui. Não encontro um lixo para jogar. Tenho o direito de jogar no chão? Não tenho. Né? Vejo ali que encontrei uma carteira na rua com dinheiro, né, e tem um documento ali dentro. A pessoa perdeu a carteira. Eu tenho direito de pegar esse dinheiro dessa pessoa? Eu não tenho direito. Então, é a partir disso, ou seja, fazendo aos outros aquilo que eu gostaria que fizesse para mim, é que nós então vamos tendo a possibilidade de estar dentro de um mundo como esse, porque é essa a característica inerente ao espírito que ali habita. É o que ele está falando, em todas as fontes. Esse escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo as leis. Né? Mas, olha só, como nós falamos, é um mundo ainda de transição. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade está nascendo ali, está, né, surgindo a felicidade. Né? O homem lá é ainda de carne, ou seja, corpos ainda materiais. E por isso, sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham seres completamente desmaterializados. Ou seja, lá ainda vai ter influência da matéria. Né? Os corpos ainda, talvez materiais ainda, demais, eles ainda vão trazer para esses espíritos, né, muitas necessidades, mas, como nós comentamos, né, essas características ou essas classificações nada tem de absolutas. Então é uma evolução. Né? Os mundos vão oferecendo, à medida que vão, né, progredindo ou tendo uma posição maior nessa escala evolutiva dos mundos, de progressão dos mundos, vão oferecendo corpos cada vez menos materiais. Né? Então, o que acontece com esses espíritos lá? Ainda tem que suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Olha só, nós vamos ter ali situações que nos vão permitir o nosso progresso espiritual, onde nós vamos ter que exercitar a nossa fé, temos que exercitar a nossa confiança em Deus, passar pelas situações em que nós vamos adquirindo essas faculdades, aumentando as nossas possibilidades espirituais. Mas, como ele está colocando aqui, de certa forma, com, né, as nossas faltas do passado resgatadas. Né? Ainda com muitas características a construir dentro do espírito. Mas, como ele está falando aqui, né, sem as pungentes angústias da expiação, quer dizer que o espírito, ele, né, saiu dessa condição de dívida. Ele talvez tenha quitado as suas dívidas. É por isso que nos é trazido aqui a ideia, né? Hora da caridade, uma salvação. Porque a gente vê que temos muitas dívidas para trás, muitos débitos a resgatar, enquanto espíritos, e estamos em condição de um mundo de provas e expiações. Temos um passado delituoso para trás. Como que a gente resgata? Né? A gente passa pelas situações como as expiações que nos auxiliam no arrependimento e que nos abrem os olhos para o redirecionamento dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Mas, à medida que a gente vai se despertando para essas questões, mais rápido também a gente quer se livrar dessas questões que estão no passado. E aí que a gente pode apressar, vamos colocar assim, né, este processo através da prática do bem. E é aí que essa prática, que se traduz na caridade, esta prática vai nos permitindo o resgate dessas questões que nós temos no passado. Né? Ele fala que ainda, comparados à terra, esses mundos são bem ditosos e muito dentre vós se alegrariam em habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Né? Após ali, é o período em que o doente ele começa a se sentir melhor. Né? Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa, melhor do que vós, o futuro. Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que deles se mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta a alma pairará acima dos horizontes. Não mais sentidos materiais e grosseiros, somente sentidos de um espírito puro e celeste a aspirar às emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emana. Mas, nesses mundos, ainda falível o homem e o espírito do mal não há perdido completamente seu império. Não avançar é recuar. E aqui está a chave para o entendimento, né? Porque é através da prática do bem, através do exercício das mudanças que ainda são necessárias, através do exercício dentro das provações que são necessárias, é que o espírito avança. E se ele estaciona, ele também está recuando, como ele está colocando aqui. Não que ele retrocede, mas é que é uma exigência para ele, né, avançar, o que constitui para ele a aprovação. Né? E olha só, não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, e aí ele pode então recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Né? Então é isso. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças.
Indagai de vós mesmos quais as conduzem a Deus e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Então é isso, né, meus amigos? É um estudo, né, muito interessante para nós, os mundos regeneradores, né, que a gente possa, através deste exemplo, daquilo que nos aguarda, reconhecer o exercício que ainda nos compete. E que não se trata de um exercício aqui por alguns anos, né? Mas vou fazer aqui, vou passar aqui por um período aqui e vai acabar. Não, é um esforço contínuo. É trabalho contínuo. Né? Nós somos espíritos imortais. O que ele está dizendo aqui é isso. Para que a gente progrida, é necessário que a gente avance. E olha só, enquanto o espírito não se firmar bastante na senda do bem, então ele não vai alcançando, ou ele não vai mantendo a sua condição nestes mundos. E aí é importante a gente pensar. Não é uma condição de simplesmente estar ali no mundo, mas é uma questão de construir esses valores dentro do espírito. E é isso que vai dando o crédito, ou que vai credenciando, melhor dizendo, o espírito a estar em um mundo ou no outro. Então, eu acho que é uma compreensão de que isso tudo se trata do progresso espiritual e do exercício que cada um faz em si mesmo para avançar, para progredir, para passar bem pelas suas provas. Né? Então, agradecemos a Deus por mais um estudo, né? uma leitura que nós fizemos, na verdade. Né? Que Deus abençoe a todos, que Jesus abençoe a todos. Agradecemos aos nossos amigos do plano espiritual que nos intuíram com boas ideias. Né? E fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até o próximo